Olá para todos, boa noite. Nós vamos começar agora mais um Sobre a Mesa. Hoje transmitindo aqui da página do Facebook da Catequese da Campanha. Então, aqueles que estão chegando, sejam bem-vindos. Você pode aí compartilhar essa nossa live, que é um roteiro, um caminhar de estudos a partir dos documentos do Papa Francisco. Nós estamos estudando a Gaudete et Exsultate, esta exortação apostólica do Santo Padre, que nos fala sobre a santidade no mundo atual. Hoje nós já estamos caminhando para o quarto capítulo, né? O quarto capítulo. Algumas características da santidade no mundo atual. Hoje nós estamos aqui numa sala um pouco diferente, né? Hoje estamos aqui através da página da Catequese da Campanha. Vocês que já chegaram, então, podem compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse momento de formação, a esse momento que enriquece a nossa caminhada de cristãos e cristãs, de seguidores de Jesus. Nós, nessa caminhada de estudos, já passamos por diversos documentos, né? Nós começamos estudando a alegria do Evangelho, depois nos deliciamos com a Laudato Si, estudamos também a Amoris Laetitia, e agora estamos na Gaudete et Exsultate, que já está quase no final, né? Nós já estamos no capítulo 4, são 5 capítulos. Na próxima semana nós concluímos mais este documento, concluímos mais esta etapa de estudos. E já estamos ansiosos para o ano que vem. O que será que o Padre Jean já preparou para nós, já tem em mente para nós estudarmos no próximo ano? O Padre Jean não pode estar conosco esta noite. Talvez logo mais ele apareça junto com vocês aí, assistindo, acompanhando, aparecendo aí nos comentários, mas essa noite ele não estará aqui conosco para receber a nossa convidada da noite, né? Essa noite nós contaremos com a colaboração de uma catequista, uma mãe, esposa, professora, né? Que caminha conosco nas estradas da catequese aqui da nossa Diocese da Campanha. Então, deixa eu convidá-la aqui para a nossa sala. Aí, chegou! Seja bem-vinda, Rosana. Muito obrigada, boa noite, alegria estar aqui. Que coisa boa, Rosana. Ó, nós temos gente de 3 pontas aqui, ó. A Cármina, de 3 pontas da comunidade São João Batista, lá na Vila Marilena, ó. Tá dando E no nós temos uma caminhada juntas, a Cármina e eu. Aí, antiga, tá vendo? mas juntas. Aí, ó. Samanta, boa noite. Ah, é a Rita. Rita da Paróquia do Rosário. Rita, abraço também para a Paróquia do Rosário. Paróquia do Rosário também completando 60 anos. É gêmea da Paróquia do Mártir, né, Rita? Maria Aparecida Abreu, de São Gonçalo, boa noite. A Ivonete de Carmo da Cachoeira, também boa noite. Seja muito bem-vinda. A Rosana, como eu disse, que é a nossa convidada de hoje, como costuma dizer o Padre Jean, prata da casa, né? Como eu apresentei, catequista aqui na nossa querida Diocese da Campanha. A Rosana é de 3 Pontas, que também é a minha terra natal, a terra do Padre Vitor. Mãe, esposa, isso, e da nossa mãe. Mãe, esposa, professora, mas eu vou deixar que a Rosana se apresente também um pouco melhor, para que nós possamos conhecê-la. E aí, Rosana, o que você tem a dizer um pouquinho para nós sobre você? Bom, eu sou Rosana, venho de uma família com 9 filhos, né? Uma alegria grande, tenho 8 irmãos, né? Sou casada com José Maria, tenho 2 filhos pré-adolescentes, Maria Isabel e Eli José, 14 e 12 anos,
né? Estou aí na luta como professora já há mais de 30 anos, né? Sou engajada, né, nas questões das nossas lutas pela valorização do professor. Junto com o Pedro, já fomos várias vezes a Belo Horizonte nas greves, não é? Mas agora, conhecendo mais a doutrina social da igreja, percebemos que o caminho é realmente por aí, né? Temos que lutar pelos nossos direitos, correr atrás daquilo que é nosso. Não dá para ficar só de braços cruzados esperando, né? E a minha grande alegria na vida é ser catequista, anunciar Jesus. E foi por causa dessa vocação de catequista que hoje eu não tive jeito de dar não para o Padre Jean, porque se ele pede para falar sobre algumas características da santidade no mundo atual, eu, como catequista, se eu desse um não, cairia por terra tudo aquilo que, como batizada, como catequista, eu tenho tentado viver, né? Então, com frio na barriga, porque eu fico meio assim ainda com essas questões tecnológicas, eu sou mais do presencial, mas pela pandemia não tem como, é com muita alegria que eu venho partilhar um pouquinho dessa maravilha que é o capítulo 4 da exortação apostólica, que, na verdade, nem sei pronunciar como vocês pronunciam. Eu digo Gaudete et Exultate. O latinório, né, Rosana? O latinório. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Mas é a alegria. Está bem pronunciado. Nós vamos fazer da mesma maneira como já estamos acostumados na nossa dinâmica de trabalho aqui nessa noite. A Rosana vai nos apresentar o tema pelos próximos 40 minutos aproximadamente, e depois nós abrimos para perguntas, para que vocês possam interagir aí com a Rosana, que é a nossa convidada dessa noite. Então a gente dá uma acalmadinha aí no chat. Quero só registrar mais algumas presenças aqui. Irmã Eusa, seja bem-vinda. Lúcia, nossa companheira da equipe de assessores, seja bem-vinda. Miriam, secretária diocesana de pastoral. Boa noite, Miriam. Que bom que você está aqui conosco. Cedione, boa noite, seja bem-vinda. Sempre vejo você também aqui nas quintas-feiras. Que bom que você está conosco hoje também. Então, passo a palavra agora para a Rosana, para você não ficar sozinha aqui, Rosana. Eu vou continuar quietinha aqui do lado, viu? Ai, mas a palavra é com você. Fique à vontade, tá? A sala é sua. A sala é nossa. Bom, então, o capítulo 4 da exortação apostólica Gaudete et Exultate, né, sobre o chamado à santidade no mundo atual, vai falar para nós sobre algumas características da santidade no mundo atual. Então, isso é especificamente para nós, leigos, como o Pedrinho falou, pai, mãe, catequista, nós que estamos de pé no chão no mundo atual. E o Papa coloca, né, que os outros capítulos vão falar das bem-aventuranças e de Mateus 25, como caminho para a santidade, então ele vai nos dar meios de santificação, mas não os meios já comuns que todo mundo conhece. Os diferentes métodos de oração, os sacramentos inestimáveis da Eucaristia e da reconciliação, a oferta de sacrifícios, as várias formas de devoção, a direção espiritual e outros. O Papa não quer falar desses meios. Ele escolhe 5 meios, né, que vão nos mostrar que são coisas simples do nosso dia a dia, que estão direto na nossa vida, para nos fazer caminhar. E ele escolhe esses 5 meios justamente por causa da situação do mundo de hoje. A ansiedade nervosa e violenta que nos dispersa e enfraquece. Quem de nós não vive em ansiedade? Né, que chega a depressão, que chega a essas questões psicológicas cruéis. O negativismo e a tristeza. A assédia cômoda, o Papa usa umas palavras legais que fazem a gente ir ao dicionário, né? A assédia cômoda
né? Assédio é o quê? A moleza, o comodismo, que nos faz ficar deitado eternamente em berço esplêndido, não querer mais nada da vida, né? Então, ele fala desse comodismo consumista e egoísta, o individualismo, e olha só o que o Papa diz, e tantas outras formas de falsa espiritualidade sem encontro com Deus, que reinam no mercado religioso atual. Não é? Então, nós temos o perigo de cair nessas espiritualidades que nos levam a tudo, menos ao encontro com Deus. E esses 5 pontos que o Papa trata aqui no 4º capítulo vão ser, o primeiro, a tolerância, a paciência e a mansidão. Segundo, a alegria e o sentido de humor. Aí a gente vê aquela foto do Papa rindo, feliz, né? Que ele tem isso, a alegria e o sentido de humor. No terceiro, a ousadia e o ardor. E o Papa traz aí outra palavra nova que eu amei. Na hora lá eu falo. O 4º ponto, como não poderia deixar de ser, em comunidade. E o 5º, não há caminho de santidade sem oração constante. Então, o Papa vai nos tratar conosco sobre esses 5 passos para nós caminharmos nessa nossa meta de santidade. O primeiro, ao falar de tolerância, paciência e mansidão, o Papa diz que a primeira condição é permanecer centrado em Deus. Se Deus está por nós, quem será contra nós? Aí está a fonte da paz que se expressa nas atitudes de um santo. É a fonte da paciência e da constância no bem. Nós continuamos firmes no caminho porque estamos unidos a Deus. Se nos separarmos dele, a nossa paz acaba, a paciência acaba, a constância acaba. São Paulo convidava os cristãos de Roma a não pagar a ninguém o mal com o mal, a nem deixar vencer-se pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Essa atitude não é sinal de fraqueza, mas de verdadeira força, porque o próprio Deus é paciente e grande em poder. Assim, nos adverte a palavra de Deus. Toda espécie de azedume, raiva, ira, gritaria e injúria desapareça de vós, juntamente com toda a maldade. Quem de nós, no nosso dia a dia, não tem aí uns momentos de azedume, né? Como dizia o nosso fundador, não é, Carmina? Das Filhas de São José, o padre Francisco Butinhá, ele pedia muito que as irmãs não amanhecessem e não vivessem o dia com cara de vinagre. Então, o Papa coloca isso, o Papa é muito pé no chão, né? Se o Papa não fosse o Papa, a gente diria que ele era um pai de família, com os 10 filhos e sabendo direitinho como que é a vida, nossa vida em família, né? Que tem os problemas e tudo, mas ele pede que a gente não se entregue ao azedume, à gritaria, à injúria. E no 114 ele diz, é preciso lutar e estar atento às nossas inclinações agressivas e egocêntricas para não deixar que ganhem raízes. Né? Nós temos o mal dentro de nós, temos essas inclinações agressivas, egocêntricas, que querem nos fazer suplantar os outros. Mas o Papa lembra a carta aos Efésios, se vos irardes, não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. E aí eu lembro de uma história que a gente contava na catequese, quando falava do pecado para as crianças, que nós estávamos todos como que pendurados em cordas para chegar ao céu. E quando cada um de nós peca, é a corda que é cortada. E aí você pensa, então acabou? Não. Jesus, na sua misericórdia e com o nosso arrependimento, ele vem e dá um nó na nossa corda. E aquele nó vai nos ajudar a ser apoio para a nossa mão e para o nosso pé, para a gente subir com mais facilidade.
Então, é assim o que eu lembrei aqui da gente e lutar contra essas nossas inclinações, ir lutando contra o pecado. Nós não vamos conseguir durante a vida, né? Todos os santos, nenhum conseguiu durante a vida. Vamos conseguir no final, né? Com cada sim, com cada reparação, com cada confissão que vamos fazendo, e então nós vamos deixando que Jesus dê os nós na nossa corda, na corda da nossa vida, para nos apoiar nessa nossa subida. Pode acontecer também, isso aqui é grave, olha, que os cristãos façam parte de redes de violência verbal através da internet. É possível ultrapassar os limites. Tipo, ninguém está me vendo, ninguém está sabendo quem eu sou, eu posso falar o que eu quero e do jeito que eu quero. E posso destruir a vida de uma pessoa. O Papa pede muita atenção quanto a isso, né? Para a gente não tolerar a difamação e a calúnia, né? Nós não queremos que isso aconteça conosco e que não aconteça com os outros também. E ele traz, logicamente, a carta de capítulo 3 da carta de São Tiago. E através da nossa língua, nós podemos destruir os outros. E aqui eu me lembro, no século passado, ainda em Cambuquira, Monsenhor Lefort foi fazer uma pregação falando com aquela voz carregada dele. Eu nunca esqueci isso, e toda vez que se fala da carta de São Tiago, vem claramente na minha cabeça e eu fico feliz de partilhar. Ele dizia assim: a espingarda é uma arma que mata o corpo. A língua, essa carne membranuda, é uma arma que mata a arma. Não é? Então, assim nós temos que cuidar da nossa língua, mesmo em redes sociais, certo? Usar da nossa língua para falar o bem, para fazer acontecer essa mansidão, essa tranquilidade, que é o primeiro caminho que o Papa coloca para nós como caminho para a santidade. E olha que lindo que fala no 116. O santo não gasta as suas energias a lamentar-se dos erros alheios. É capaz de guardar silêncio sobre os efeitos de seus irmãos e evita a violência verbal que destrói e maltrata, porque não se julga digno de ser duro com os outros, mas considera-os superiores a si próprios. Ainda falando da maneira de falar, aí eu lembro também da catequese, daquela história das 3 peneiras. Você quer falar alguma coisa do seu irmão? Passe pelas 3 peneiras. A primeira peneira é da verdade. É verdade isso que você vai falar? Você tem certeza que é verdade? A segunda peneira, peneira da bondade. Vai ser bom para o seu irmão e para você falar isso? E a terceira peneira, que é ótima, da necessidade. É realmente necessário que você fale isso? Então, para sermos santos, temos que moderar a nossa língua, saber aquilo que nós estamos falando. Outra questão também que o Papa coloca, interessantíssima, é, no número 117, não nos faz bem olhar com altivez, assumir o papel de juízes sem piedade. E nós, dentro da igreja, quantas vezes, né? Porque somos catequista, ou porque somos ministro da Eucaristia, ou porque temos uma função ou outra, nos consideramos melhores ou maiores que os outros. Nada a ver. Aí a gente lembra agora da música, né, que o Padre Jean apresentou para a gente sobre a Fratelli Tutti, que ele fala, todos irmãos, todos do mesmo barro. Essa expressão, todos do mesmo barro, caiu forte no meu coração. Então, por que um de nós vai se achar maior que o outro? Se vimos todos do mesmo barro, temos alguns enfeitezinhos, cada um tem mais enfeite, alguma coisa assim, mas somos todos do mesmo barro, construindo o mesmo reino, caminhando para o mesmo céu. E ele coloca também, salvos pela mesma cruz. Olha que coisa linda, né? Então, a perseverança, a paciência, a mansidão,
vai nos mostrar, vai nos ensinar que não somos maiores que ninguém. Não podemos nos achar assim. São João da Cruz propunha outra coisa. Mostra-te sempre mais propenso a ser ensinado por todos do que a querer ensinar. Então, cada um no seu lugar. Né? Aquilo que o próprio Jesus fala no Evangelho. Se fores convidado para uma festa, não ocupa o primeiro lugar. Pode ser que chegue alguém mais importante que você e o dono da festa vai pedir para você dar o lugar. Que vergonha. Né? Então, melhor ficar cada um no seu lugar, que Deus sabe colocar todos bem distribuídos nesse mundo lindo que ele fez. E ele coloca no 118, muito lindo também, que a humildade só se pode enraizar no nosso coração através das humilhações. Sem elas, sem as humilhações, não há humildade nem santidade. A santidade que Deus dá à sua igreja vem através da humilhação de seu filho. Onde foi que Jesus morreu? Ele morreu cheio de pompas. Ele morreu humilhadíssimo numa cruz. No livro Mostra-me Teu Rosto, propõe uma meditação linda de Jesus na cruz. E você meditando e contemplando Jesus na cruz, você tira todo o orgulho que possa existir na sua vida. Porque olha como o nosso Senhor, o nosso Deus, morreu humilhado por cada um de nós. Este é o caminho. A humilhação nos faz ser semelhantes a Jesus. Os apóstolos, depois da humilhação, eu acho lindo esse trecho dos Atos dos Apóstolos, eles ficaram cheios de alegria por terem sido considerados dignos de sofrer vexames por causa do nome de Jesus. E nós, muitas vezes, não queremos que os outros falem de nós. Aí eu vou lembrar também lá do meu noviciado, junto com a Cármina. Olha aí, Cármina, estou nos entregando. Quando a irmã Oliveira, nossa mestra de noviças, que Deus a tenha, uma santa mulher, quando a gente reclamava com ela e falava, irmã, fulano está falando mal de mim, fulano está me humilhando, olha só, eu não fiz nada disso, está me defamando. Irmã Oliveira se sentava toda tranquila na sua espreguiçadeira, olhava bem para a gente e cantava com aquela vozinha fina. Deixa falar, a língua dele não faz eu sair de lá. Era ótimo. Tipo assim, a pessoa quer falar, louvado seja Deus, às vezes ela é feliz de falar, mas você não precisa se defender, você não precisa correr atrás disso, não é? E é através das humilhações nós nos configuramos a Jesus. Nós não queremos ser como ele? Como ser como Jesus se não conseguimos suportar as humilhações que são próprias da nossa vida? Né? Daqui a pouco nós estamos velhos, daqui a pouco chega a doença, daqui a pouco nós vamos depender de outras pessoas que nos deem banho, que coloquem comida na nossa boca, né? E como que nós vamos viver isso? Na humilhação, na parecença com Jesus na cruz. E o Papa ainda orienta, no número 119, que ele não se refere apenas a situações cruentas de martírio, que às vezes a gente quer seguir Jesus, mas a gente quer coisas grandes, coisas que deem ibope, né? Ele fala que não, ele está se referindo às humilhações diárias daqueles que calam para salvar a família, ou evitam falar bem de si mesmos e preferem louvar os outros em vez de se gloriar, escolhem as tarefas menos vistosas e, às vezes, até preferem suportar algo de injusto para oferecer ao Senhor. Né? Então, eu não preciso me defender. Quem me defende é Jesus. E a verdade aparece. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Não é? Então, é isso que o Papa diz. E eu até coloquei um negrito aqui, ó. Não é caminhar com a cabeça inclinada, falar pouco ou escapar da sociedade. Não é ser bobo, não.
Jesus pediu que fôssemos bons, não bobos. Mas, por outro lado, precisamos, sim, através da oração, saber aceitar e acatar as humilhações como caminho de santidade. E o Papa ainda diz, no 120, que não digo que a humilhação seja algo de agradável. Isso seria masoquismo. Oi, tadinho de mim, coitadinho de mim. Nada disso. Ele se trata de um caminho para imitar Jesus e crescer na união com ele. E o Papa propõe uma oração tão linda: Senhor, quando chegarem as humilhações, ajuda-me a sentir que estou seguindo atrás de ti, no teu caminho. E eu me lembrei de um testemunho de Dom Helder Câmara, né, que diziam que ele foi criticado quando uma vez ele foi aclamado numa celebração, num evento, ele foi aclamado, todo mundo bateu muita palma para ele, e alguém chegou, mas o senhor acha certo o senhor receber tantas palmas assim? A resposta dele foi a seguinte: o jumentinho que entrou com Jesus em Jerusalém pôde até pensar que algumas daqueles aleluias, daqueles vivas, eram para ele, mas ele sabia que era todos para Jesus. Então, é muito lindo, né? A gente ser humilde assim. Essa atitude de tolerância, de paciência, de mansidão, de perseverança, pressupõe, então, um coração pacificado por Jesus, liberto daquela agressividade que brota de um ego demasiado grande. Né? Tem uma prima minha que tem mania de falar que a pessoa engoliu o baralho e não defecou o rei. Então, nós não podemos ter o rei na barriga. Não podemos. Não podemos, se queremos seguir Jesus, nós precisamos saber que o nosso ego não é tão grande assim, que nós queremos ser grandes com Jesus. É uma atitude de entrega àquele que diz e cumpre: dou-vos a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. Eu dou do meu jeito. Eu dou a minha paz. O segundo ponto que o Papa coloca para nós, muito interessante, é a alegria e sentido de humor. Tem um santo por aí que diz: um santo triste é um triste santo. Né? Então, se nós temos o melhor Senhor do mundo, se nós temos o melhor reino do mundo, por que haveríamos de viver tristes? Antigamente tinha aquela musiquinha, né? Não pode ser triste o coração que ama Cristo, não pode ser triste o coração que ama Deus. Né? O que ficou dito até agora não implica, então, um coração retraído, tristonho, amargo, melancólico, ou um perfil sumido, sem energia. Isso não chama ninguém para Jesus. O santo é capaz de viver com alegria e sentido de humor. Aí não tem jeito de não lembrar do teu padroeiro aí, né, Pedro? São Lourenço, não é? Que diz que quando foi queimado, falou para os algozes: vira do outro lado, que desse lado já está assado. Não é? Então, é essa questão de ser alegre, de encontrar alegria, de encontrar o sentido de humor, sem perder o realismo, ilumina os outros com espírito positivo e rico de esperança. E isso, nós temos aqui em casa, a gente lê todos os dias o santo do dia. Essa semana teve aí um santo que era ourives, que trabalhava com ouro. E ele foi muito bem aceito, porque o ouro que um rei deu para ele fazer um trono, ele trabalhou tão bem que ele fez 2. Não é? Então, é aquela questão de se colocar inteiramente no seu trabalho, independente daquilo que do que você mexe. Né? E encontrar a alegria e a verdadeira alegria de ser cristão aí, na sua vida, no seu pé no chão. Ser cristão é alegria no Espírito Santo, fala em Romanos 14. Recebemos a beleza da palavra de Deus e abraçamo-la em plena tribulação com a alegria do Espírito Santo. Se deixarmos que o Senhor nos arranque da nossa concha, gostei disso também, às vezes a gente fica tão fechado nos nossos problemas, nas nossas conchas, nas nossas
ziquezeiras, né, que todo mundo tem. E então, se nós deixarmos que o Senhor nos arranque da nossa concha e mude a nossa vida, então poderemos realizar o que pedia São Paulo. Alegrai-vos sempre no Senhor. De novo eu digo, alegrai-vos. E aí, nós vamos lembrar também de Santa Teresa, que conta que Santa Teresa tinha um diálogo assim, pessoal mesmo com Jesus. E que uma vez ela atravessando um rio, no meio de uma chuva, a canoa começou a afundar, né? E logo ela reclamou com Jesus. Falou, Jesus, olha só, eu estou aqui trabalhando pelo Senhor, e é assim que o Senhor me trata? A resposta de Jesus não se fez esperar. É assim que eu trato os meus amigos. Santa Teresa não ficou quieta. É por isso que o Senhor tem tão poucos amigos. Não é? Então, é essa abertura, essa alegria de conversar com Jesus, de reclamar com Ele, né? E saber que Ele é o dono da verdade, Ele é a fonte da nossa alegria. No 123, depois nós temos que pegar o livro e ler, porque é uma delícia, mostra no Antigo Testamento quantas vezes que fala, exulta de alegria. As montanhas e as colinas exultam de alegria. E muitas vezes vai falar, os profetas vão falar da exultação de alegria no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Maria, que soube descobrir a novidade trazida por Jesus, cantava, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E o próprio Jesus, no ventre de Maria, estremeceu de alegria sob a ação do Espírito Santo. João Batista, e depois Jesus, quando vai falar dos pequenos, né? Eu te louvo, ó Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. E ele exulta de alegria, né? Quando Jesus passava, a multidão se alegrava. Depois da ressurreição, onde chegavam os discípulos, havia grande alegria. E Jesus já tinha dito, vós haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza há de converter-se em alegria. Por causa disso, nós aceitamos as humilhações. Existem momentos difíceis, tempos de cruz, mas nada pode destruir a nossa alegria. E aí eu me lembro lá do Rio também do professor Caseiras, que era o nosso professor de religião, era diácono permanente, casado, pai, avô, e ele contou para nós uma vez que ele foi visitar um doente paralítico, que vivia na cama, e quando ele chegou lá, naquela casinha pequenininha, um quarto pequenininho, numa pobreza danada, né? E aquele doente numa paz, numa serenidade, numa tranquilidade, e logo o professor começou a escutar uns tambores. Ele morava do lado de um centro de macumba. E os tambores, tum, dum, tum, dum, tum, dum, o tempo inteiro. Só uns 10 minutos que o professor estava ali com ele, tentando conversar, aqueles tambores já tinham enchido a cabeça dele, e ele não conseguiu e falou com o doente. Eu falei, mas como que o senhor consegue ficar aí tão sereno e escutando esses tambores? Isso aqui é o dia inteiro. Ele falou, o dia inteiro e a noite inteira também. É esse barulho, tum, dum, tum, dum, tum, dum. Eu falei, então como o senhor consegue manter essa paz? Como o senhor pode ficar tão alegre assim? Ele falou, isso não é barulho, isso não me incomoda, isso é a minha oração. Olha o que os tambores estão falando. Deus é bom, que Ele faz é bom. Deus é bom, que Ele faz é bom. Deus é bom, que Ele faz é bom. Então, é a gente tirar das pedras a água, tirar dos problemas a alegria. Normalmente, o Papa diz, no 126, a alegria cristã é acompanhada pelo sentido de humor, tão saliente, por exemplo, em São Tomás Moro, né, que sofreu tanto lá, e tem aí na exultação, tem a oração de São Tomás Moro pedindo para viver a vida com sentido de humor. Depois nós vamos pegar lá, muito interessante, São Vicente de Paulo ou São Felipe Neri. E agora fiquei curiosíssima para ver a biografia desses santos e ver como que foi que eles viveram esse sentido de humor.
O mau humor não é um sinal de santidade. Lança fora do teu coração a tristeza, o Antigo Testamento já vai dizer. É tanto o que recebemos do Senhor para o nosso usufruto, que às vezes a tristeza tem a ver com a ingratidão, com estar tão fechados em nós mesmos que nos tornamos incapazes de reconhecer os dons de Deus. Nós fechamos os olhos para as graças que Deus nos dá por causa da tristeza. Não entregue a tua alma à tristeza. Já está dito no Antigo Testamento. Jesus nos quer positivos, agradecidos e não demasiado complicados. São Tomás Moro fala isso na sua oração. Não quero ser demasiado complicado. No dia da felicidade, ser alegre. Em cada situação, devemos manter um espírito flexível, fazendo como São Paulo. Aprendi a adaptar-me às situações em que me encontro. Sei viver bem na penúria, sei viver bem na abundância. E assim também fazia São Francisco de Assis, que era capaz de se comover de gratidão perante um pedaço de pão duro ou de louvar feliz a Deus só pela brisa que acariciava o seu rosto. E o Papa Francisco ainda lembra que ele não está falando de uma alegria consumista e individualista, muito presente em algumas experiências culturais de hoje. Com efeito, o consumismo só atravanca o coração. Pode proporcionar prazeres ocasionais e passageiros, mas não alegria. E aí eu me lembrei, né, o Eli, meu filho, gosta muito de escutar as histórias do Padre Léo, a história do Padre Léo, que o Padre Léo conta a respeito do sofá, da mulher que quer, por toda a lei, que o marido compre um sofá. Depois fica também de dever de casa para a gente ver lá se a alegria da nossa vida está no consumismo ou está em Deus. O terceiro ponto, que vem a palavra bonita e diferente, que eu tive que procurar saber até como fala, né, que eu realmente nunca tinha visto essa palavra, né, quando o Papa fala da ousadia e do ardor, ele fala que a santidade é parresia. Parresia. É ousadia, é impulso evangelizador que deixa uma marca nesse mundo. Não temas, eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. É essa certeza de que Jesus está conosco. É o que nos dá ousadia, entusiasmo, aquela força que vem de dentro. Falar com liberdade, com ardor apostólico. Tudo isso está contido no termo parresia, uma palavra com que a Bíblia também expressa a liberdade de uma existência aberta, porque está disponível para Deus e para os irmãos. O Beato Paulo, Papa Paulo VI, falava disso, que o problema da evangelização, o obstáculo para a evangelização é precisamente a carência de parresia, a falta de ardor, tanto mais grave porque provém de dentro. Eu posso oferecer essa água, apesar de que vocês não vão conseguir pegar, mas dizer, bebe, tá boa. Você vai pensar assim, essa água da Rosana tá quente, tá muito ruim, não quero não. Agora, se eu digo, olha que água deliciosa, tá fresquinha, vai matar sua sede, vai te fazer bem, aí você quer? Isso, tim-tim, Pedro, tim-tim. Então, é isso que o Papa pede, que a gente evangelize com parresia, com essa força que vem de dentro. Vamos ver, então. Então, é essa questão que nos faz dizer com São Paulo, ai de mim se não evangelizar. Se eu não evangelizar, eu não estou cumprindo a minha vida, eu não estou cumprindo a minha missão de batizado, né? A minha parresia sumiu. Né? A gente quer ficar parado na margem. Olha como essa pandemia nos fez sair de nós mesmos. Quando que eu estaria aqui falando com o celular e falando com a diocese inteira, né? Morrendo de medo ai, não sei mexer com tecnologia. Mas a parresia nos faz navegar pelo mar adentro e ir para águas mais profundas. Isso é muito importante para a evangelização. Por isso que os santos anunciavam, por isso que os peixes vinham ouvir Santo Antônio, porque falava de dentro, falava com ousadia, falava
com ardor. E o Papa nos pede para olhar a compaixão de Jesus. A compaixão com que Jesus olhava para os outros. Não uma compaixão que fala, coitadinho, que dó, nossa. Mas é aquela compaixão que impele a gente a sair da gente e fazer alguma coisa pelo outro. Não adianta só ficar com dó. E Jesus mostra assim, nós somos frágeis, mas portadores de um tesouro que nos faz grandes e pode nos tornar melhores e mais felizes que aqueles que o recebem. A ousadia e a coragem apostólica são constitutivas da nossa missão. Nós precisamos ter compaixão como Jesus, mas uma compaixão que leve à ação. E aí, no 132, 133, ele vai dizer: a parresia é selo do Espírito Santo, testemunho da autenticidade do anúncio. É uma certeza feliz que nos leva a gloriar-nos do evangelho que anunciamos. É a confiança inquebrantável na fidelidade da testemunha fiel, que nos dá a certeza de que nada poderá nos separar do amor de Deus. Precisamos do impulso do Espírito Santo para não ficarmos paralisados pelo medo e pelo calculismo, porque se for por nossas próprias forças ou na nossa fraqueza, nós ficamos parados. Não, eu tenho medo, vão falar mal de mim? E se eu fizer isso lá na frente, o que vai acontecer mais lá na frente? Não precisamos calcular. Quem se entrega ao Espírito Santo sabe que Jesus vai dar jeito. Quando os apóstolos sentiram a tentação de deixar-se paralisar pelos medos e perigos, eles juntaram-se a rezar pedindo parresia. Agora, Senhor, tenha em conta as suas ameaças e concede aos teus servos poderem anunciar a tua palavra com toda a ousadia. A resposta do Espírito Santo não se fez esperar. Eles tinham acabado de orar quando o lugar em que se encontravam reunidos estremeceu e todos ficaram cheios do Espírito Santo, começando a anunciar a palavra de Deus com ousadia, com parresia. É isso que nós também precisamos fazer. Não podemos ser igual o profeta Jonas. Quantas vezes o profeta Jonas quis fugir? Deus mandava ir para lá, ele vinha para cá. Ele foi até para dentro do barco, ele foi para o bucho da baleia para fugir daquilo. Por quê? Porque ele não estava ainda envolvido desse ardor, dessa ousadia, dessa parresia. Mas se nos entregamos a Deus, ele cuida do peixe, ele cuida do vermezinho, ele cuida de tudo. E nós podemos, então, continuar nessa itinerância constante e renovadora. É essa palavra agora, né, Pedro? Itinerário. Itinerário é aquele caminho que se faz a cada dia, renovador, constante, com a força e a novidade do Espírito Santo. Deus é sempre novidade, que nos impele a partir sem cessar e a mover-nos para ir mais além do conhecido. Olha que lindo isso aqui, ainda mais agora chegando o Natal. Rumo às periferias e aos confins. Deus não tem medo, o Papa repete, ele não tem medo. Ultrapassa sempre os nossos esquemas e não lhe metem medo às periferias. Ele próprio se fez periferia. Por isso, se ousarmos ir às periferias, lá o encontraremos. Ele já estará lá. E olha aí o nosso Facebook, o Padre Jean evangeliza tanto através do Facebook. No dia de Cristo Rei, ele publicou uma chargezinha espanhola, né, das pessoas vendo um tantão de pobres e perguntando onde está o Cristo Rei. Ele está ali, na nossa frente, não é? É verdade que precisamos... Ai, gente, esse 133 aqui, 136... Nós precisamos marcar, ler e reler todos os dias. É verdade que precisamos abrir a porta a Jesus Cristo, porque ele bate e chama. Eis que estou à porta e bato, ele diz em Apocalipse. Mas olhem o que o Papa diz. Mas, pensando no ar irrespirável da nossa autorreferencialidade, da nossa autograndeza,
Pergunto-me se, às vezes, Jesus não estará já dentro de nós, batendo para que o deixemos sair. Muitas vezes a gente pensa, né, se Jesus voltar, muitas vezes eu falo, se Jesus voltar, o primeiro lugar que ele não vai é dentro das nossas igrejas. Porque é tanta grandeza nossa, é tanta coisa nossa que a gente tampa Jesus, que Jesus, como diz o Papa aqui, ó, ele se pergunta se por causa da nossa grandeza, Jesus não está sufocado dentro de nós. Às vezes, a hora que a gente vai comungar, ele fala, não, nesse eu não quero ir, não. É muito grave, é muito grave. Nesse tempo de pandemia, que muitos de nós ainda não estão podendo comungar, nós podemos pensar, será que Jesus está triste de não vir para o meu coração? Olha aí, olha lá se Jesus não está batendo aí dentro, pedindo pelo amor de Deus para que deixemos sair. Outra questão aqui na nossa, quando o Papa fala da parresia, da ousadia, desse ardor, é a questão do hábito. Aquelas coisas que a gente sempre fez e sempre quer continuar fazendo. Então, o hábito seduz-nos e diz que não tem sentido procurar mudar as coisas, que nada podemos fazer perante tal situação, que sempre foi assim e todavia sobrevivemos. Pelo comodismo, já não enfrentamos o mal e permitimos que as coisas continuem como estão, ou como alguns decidiram que estejam. É aquele eterno, né? Deixa como tá para ver como fica. E aí eu lembro de uma crônica do padre Tony de Mello, que é do gato do guru. Não sei se alguém já leu, já conhece, mas diz que o guru todos os dias se reunia ali no jardim, encontrava com as pessoas para poder transmitir os seus ensinamentos. Todos os dias ele se encontrava ali com as pessoas. Um bendito dia aparece um bendito gato. E aquele gato começa a atrapalhar a pregação, porque ele subia miava e tal, até que o guru não deu conta mais do gato, pediu que alguém amarrasse o gato, para não atrapalhar a pregação. O que aconteceu? Depois da morte do guru, arranjaram uma corrente de ouro para prender o gato. E depois da morte daquele gato, acharam um gato de raça mais chique, mais caro. E não se fazia a celebração se não tivesse o gato. Então, muitas vezes nós estamos presos a gatos que não sabemos de onde vieram e que tampam Jesus, tampam a evangelização, tampam a palavra de Deus, tampam o amor que Jesus veio ensinar e que ele quer que nós vivamos e anunciemos. Então, temos que ter aí muito cuidado. O Papa coloca no número 138 uns exemplos de tantos sacerdotes, de tantos freiras, de tantos irmãos e irmãs que surpreenderam, desinstalaram, porque a sua vida nos chama a sair da mediocridade tranquila e anestesiadora. Né? O Papa mostra para a gente vários exemplos. Vários exemplos. E nesse momento, no número 139, o Papa nos pede para rezar. E eu convido todos a rezarmos nesse momento. Peçamos ao Senhor a graça de não hesitar quando o Espírito Santo nos exige que demos um passo em frente. Peçamos a coragem apostólica de comunicar o Evangelho aos outros e de renunciar a fazer da nossa vida um museu de recordações. Em qualquer situação, deixemos que o Espírito Santo nos faça contemplar a história na perspectiva de Jesus ressuscitado. Assim, a igreja, em vez de cair cansada, poderá continuar em frente, acolhendo as surpresas do Senhor. Então, que o Senhor nos mostre sempre essa parresia, essa ousadia, esse ardor, né? Que nós saibamos anunciar Jesus de dentro.
No número 4, não poderia ser diferente, acho que o nosso tempo já está acabando, mas o Papa fala da questão da comunidade. Jesus mandou os discípulos 2 a 2, e nós vamos nos salvar em comunidade. O Papa diz no 140, é muito difícil lutar se estivermos isolados. A sedução que nos bombardeiam é tão grande que, se a gente estiver sozinho, facilmente a gente perde o senso da realidade, a clareza interior e desistimos. Então, é importante nos suportarmos uns aos outros. É a mesma questão do suporte da vela. Suportar não é você quase ficar morrendo para acudir o outro, não. É você estar bem para suportar o irmão, para ajudar o irmão. Então, a santificação é um caminho comunitário que se deve fazer 2 a 2. E o Papa coloca no número 141, depois a gente vai ler lá, vários exemplos de comunidades inteiras que a igreja já canonizou. Né? Ele dá o exemplo dos 7 santos fundadores da Ordem dos Servos de Maria, 7 beatas religiosas do primeiro mosteiro da Visitação de Madrid. Ai, tudo para a gente pesquisar. São Paulo Miki e seus companheiros mártires lá no Japão, né? São Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e seus companheiros mártires aqui na América do Sul, e muitos, muitos outros. E ele coloca também, olha aí, nós casados, de igual modo, há muitos casais santos, onde cada cônjuge foi um instrumento para a santificação do outro. E aí a gente até se comove ao lembrar dos pais de Santa Teresinha, Luís e Zélia, que foram canonizados bem depois da sua filha. Né? Então, o casamento é o nosso caminho de santificação, através desses passos que o Papa fala. Né? A comunidade é chamada a criar aquele espaço teologal onde se pode experimentar a presença mística do Senhor ressuscitado, partilhar a palavra e celebrar juntos a Eucaristia. E agora, em tempos de pandemia, não posso deixar de falar da celebração do Dia do Senhor em Família. Como nós estamos crescendo no amor e no conhecimento à palavra de Deus, celebrando o Dia do Senhor em Família. As crianças questionam, cobram, a gente partilha a palavra de Deus. Né? Então, isso, juntos, você entendeu assim, eu entendi assim, vamos ver o que a igreja fala a respeito dessa palavra, e nós caminhamos e crescemos juntos, então, na comunidade, que vai nos tornar mais irmãos e vai nos transformando, pouco a pouco, em comunidade santa e missionária. Assim, as nossas famílias, as nossas igrejas domésticas. Uma delícia ser cristão na nossa família. Antes da pandemia, acho que a gente tinha muito essa ideia que a gente é igreja lá no templo. Lá no templo. Eu vou rezar a missa lá na igreja. Eu vou falar de Jesus na hora da catequese. Aqui dentro da minha casa, não é hora de falar de Jesus. Não, aqui a gente tem que fazer as coisas de casa. Não é hora de falar de Jesus. E a pandemia está nos ensinando isso, que é em comunidade que nós vivemos a nossa santidade. Vivendo com aqueles que nós temos dentro de casa. É muito mais fácil ser santo com os de fora. Eles não sabem dos meus erros, eles não sabem dos meus pecados, eles não sabem das minhas macacuas. Quem está dentro de casa comigo é que sabe. E é com eles, trabalhando tudo isso, é que nós vamos buscar a santidade. E Jesus fala, o Papa fala, no número 144, na importância de prestar atenção aos detalhes. O pequeno detalhe do vinho que estava a acabar numa festa. O pequeno detalhe de uma ovelhinha que se perdeu. O pequeno detalhe da viúva que ofereceu as 2 moedinhas. O pequeno detalhe de ter azeite de reserva para as lâmpadas, caso o noivo se demore. O pequeno detalhe de pedir que os discípulos vissem quantos pães tinham. Ele não era poderoso, ele podia dar um jeito lá e pronto, mas ele quis esse detalhe. Vocês vão ver quantos pães tendes.
O pequeno detalhe de ter a fogueira acesa e um peixe na grelha enquanto esperava os discípulos ao amanhecer. São através dos pequenos detalhes dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade, que nós vamos nos santificando. E aí nós precisamos cantar com Roberto Carlos, né? Detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes para esquecer. Então, é importante, muito importante, a gente prestar atenção aos detalhes. Jesus prestou atenção aos detalhes. Olhai os lírios do campo. Um pardal, vocês valem muito mais que um pardal. A comunidade que guarda os pequenos detalhes do amor e na qual os membros cuidam uns dos outros e formam um espaço aberto e evangelizador, é lugar da presença do ressuscitado, que a vai santificando segundo o projeto do Pai. Na exortação, o Papa coloca um exemplo de Santa Teresinha, que está numa noite sozinha, morrendo de medo, cuidando de uma irmã na enfermaria. De repente, ela se lembra de uma festa mundana, de um baile, onde todas as moças estão muito lindas. E ela se entrega tanto ali àquele seu trabalho por amor a Jesus, que ela se sente mais feliz do que se estivesse naquele baile. Pois nós vamos ler lá e vamos ver essa história de Santa Teresinha. Contra a tendência para o individualismo consumista, que acaba por nos isolar na busca do bem-estar à margem dos outros, eu vejo eu e minha família e os outros que se danem. Não podemos ser assim, não é isso que Jesus quer de nós. O nosso caminho de santificação não pode deixar de nos identificar com aquele desejo de Jesus. Que sejam um, que todos sejam um. Estás em mim, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles sejam um, como nós. Na comunidade, nós alcançaremos a nossa santidade, sem deixar ninguém para trás. Aí eu ainda faço a propaganda, agora para o tempo de Natal, quem tem criança pequena, Pedro, assistiu o filme Operação Presente. Gente, é lindo quando eles fazem uma operação fantástica para distribuir os presentes de Natal para todas as crianças do mundo ao mesmo tempo, e o Arthur descobre que uma criança ficou sem presente. E ele vai contar para o irmão dele diz que isso é 0,00001% de erro. Ele diz, não é um erro, é uma criança. Uma criança importa. Quando ele vai contar para o pai dele que uma criança importa, a gente até arrepia, porque uma criança importa. E nós estamos vendo o pacto pela educação, que o Papa está lançando aí também, né? Então, ele fala que a gente pode até escolher os nossos companheiros, os nossos colegas de trabalho, mas os irmãos nós não temos como escolher, porque nós já somos irmãos. Todos viemos do mesmo Pai, todos somos irmãos. Então, não podemos deixar ninguém para trás. Ninguém para trás. É uma coisa que há de que pensar muito, e temos que aprender muito para viver como Jesus. E o quinto ponto, em oração constante. Ele diz, o santo é uma pessoa com espírito orante, que tem necessidade de comunicar com Deus. Se eu vim de Deus, olha lá no primeiro ponto, estar sempre unido a Deus. Se eu quero fazer a vontade de Deus, como eu vou fazer a vontade de Deus se eu não me entretenho com Deus? O próprio Jesus, quantas noites passava em oração, perguntando para o Pai o que ele queria dele, ou só se deixando olhar pelo Pai, mas escutando do Pai aquilo que o Pai queria. Né? E nós não. Nós achamos que nós, já lendo alguma coisa ou fazendo um curso, já somos os maiorais e já podemos sair anunciando a palavra, mas se anunciamos a palavra sem saber aquilo que Deus fala, essa palavra é palavra ao vento. Essa palavra não produz, essa palavra não modifica ninguém. Não acredito, o Papa fala, na santidade sem oração. E ele ainda diz, embora não se trate necessariamente de longos períodos ou de sentimentos intensos,
né? Tem aqueles que têm o dom das lágrimas, o dom dos arrepios e tal. Sim, Deus usa tudo para falar. Mas o Papa não trata somente disso. Olha ele aí, pé no chão. Ele fala da nossa oração diária, que às vezes temos 5 minutos de manhã correndo antes do café para poder, porque o teletrabalho, né, Pedro? A teleaula nos chama e tal, mas aquele momento que eu olho para Deus e deixo que Deus olhe para mim, importantíssimo. Não tem como eu seguir o caminho de Deus se eu não combino com Deus uma maneira da gente se encontrar, da gente estar conversando, dele passar as orientações para a gente. Contudo, para que isso se torne possível, são necessários, então, o Papa diz, alguns tempos dedicados só a Deus, na solidão com ele. Para Santa Teresa de Ávila, a oração é uma relação íntima de amizade, permanecendo muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Gostaria, olha o Papa dizendo de novo, gostaria de insistir no fato de que isso não é dito apenas para poucos privilegiados, mas para todos. Todos somos batizados. Todos temos a capacidade e o chamado de nos unir a Deus através da oração. Eu não tenho dom da oração, eu não sei rezar. Mas você para um minutinho para rezar? Você para um minutinho para dizer para Deus, Deus, eu estou aqui. Tem alguma coisa para me dizer? Ou você só vai lá, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, e não deixo Deus falar comigo. Então, o Papa fala dessa importância do silêncio, que é possível discernir à luz do Espírito os caminhos de santidade que o Senhor nos propõe. Caso contrário, todas as nossas decisões não passarão de decorações, em vez de exaltar o Evangelho na nossa vida, acabarão por recobrir e sufocar. É aquela questão da árvore de Natal, né? Cheia de penduricalhos. Várias coisas tampando e você nem vê a árvore. Então, várias coisas tampando a evangelização, você não vê Jesus. Olha, Jesus sufocado lá dentro de nós, abre, pelo amor de Deus, quero sair. Para todo discípulo, é indispensável estar com o Mestre, escutá-lo, aprender dele, aprender sempre. Se não escutarmos, repito, todas as nossas palavras são apenas rumores, que não servem para nada. Olha que lindo no 151. Recordemos que é a contemplação da face de Jesus morto e ressuscitado que recompõe a nossa humanidade, incluindo a que está fragmentada pelas canseiras da vida ou marcada pelo pecado. Não devemos domesticar o poder da face de Cristo. Precisamos nos deixar contemplar Jesus na cruz, ver o que essa realidade de Jesus crucificado diz intimamente a mim. Rosana, a você, Pedro, a cada um cristão. E nesse momento, vamos respirar profundamente e aproveitar para um exame de consciência, que o Papa pega de São Bernardo, e ele propõe, ele fala assim, eu até ouso propor essas perguntas. Eu gostaria que cada um, se possível, até fechasse os olhos e pense nisso aqui que o Papa fala para nós. Você tem momentos em que se coloca na presença de Deus em silêncio, permanece com Ele sem pressa e se deixa olhar por Ele? Você deixa que o fogo dele inflame o seu coração? Se você não permite que Jesus alimente nele o calor do amor e da ternura, você não terá fogo. E assim, como vai poder inflamar o coração dos outros com o seu testemunho e as suas palavras? De onde que está vindo o seu fogo? Se não vem de Jesus, ele não aquece, não queima, não ilumina. E se ainda não consegue, se ainda você não consegue, não desiste, não.
diante do rosto de Jesus, deixa-se curar e transformar. Então, penetre nas entranhas do Senhor, entre nas suas chagas, porque é nelas que tem a sua sede de misericórdia divina. Então, se até hoje não conseguimos rezar, com simplicidade. Isso que Santa Teresa diz. Eu olho para Jesus e deixo que ele me olhe. Então, é muito importante para a gente ser fiel àquilo que Jesus nos pede. Nem a própria história desaparece na oração, porque muita gente fala que não vai rezar, porque fica muita preocupação, é muita distração. Alguns santos nos orientam a transformar a própria distração em oração. Se você está querendo rezar e está muito preocupado com muita coisa, pois converse com Deus a respeito da tua preocupação. Ele é o dono de tudo. Né? São os santos que orientam isso. E a gente quer ser tão... Nossa, eu tenho que estar compenetrada, contemplando, para poder ser capaz até de flutuar. Não. Não é essa oração que Deus pede para nós. Pode até ser que tenha algum místico aí muito chique e que vá conseguir esse caminho. Mas o caminho que Deus nos pede a nós, pé no chão, é o caminho de olhar para Ele e deixar-se olhar para Ele. Por Ele. No 154, ele fala da importância grandíssima da súplica, da intercessão, de pedir. É muito importante. Deus sabe tudo que nós precisamos, mas Ele quer que nós peçamos, pois Ele sabe que sozinho ninguém consegue. Né? Então, é muito importante nós colocarmos diante de Deus o rosto dos nossos irmãos, os sofrimentos dos nossos irmãos, interceder. Eu vou ter uma prova, eu vou ter uma cirurgia, Vamos interceder. Deus quer que nós peçamos. Se verdadeiramente reconhecemos que Deus existe, olha aí que importante, não podemos deixar de o adorar. Por vezes, num silêncio cheio de enlevo, ou de lhe cantar um festivo louvor. Aqui em casa nós temos rezado a liturgia das horas, no aplicativo do celular, não precisou nem comprar aquele livro caríssimo. Tem um aplicativo, vários aplicativos da liturgia das horas. Gente, que delícia! Montes e colinas, bendizei ao Senhor. Rios e mares, bendizei ao Senhor. Né? Então, nos leva a adorar o nosso Deus. Nós fomos feitos para adorar o nosso Deus. Então, com os salmos da liturgia das horas, nós vamos rezar, nós vamos adorar a Deus. E, importantíssimo, no 156, a leitura orante da palavra de Deus. Não vamos querer ser santos se não temos a palavra de Deus mastigada, digerida na nossa vida. Um trecho pequeno que a gente lê, que a gente relê, que a gente pergunta aquilo que Deus quer falar, aquilo que eu posso responder para Deus, o que Deus está me pedindo a partir daquela palavra. A leitura orante da palavra de Deus precisa fazer parte do nosso caminhar na santidade. A devoção à palavra de Deus não é apenas uma entre muitas devoções. Uma coisa bela, mas facultativa. É lindo ler a palavra de Deus, mas eu leio quando eu quero. Não é facultativa. Olha só, foram os bispos da Índia que falaram isso. Pertence ao coração e à própria identidade da vida cristã. A palavra tem em si mesma a força para transformar a vida. Então, se nós queremos caminhar nesse caminho de santidade, não há como sem a leitura diária e orante da palavra de Deus. E, encerrando, o tempo já vai longe, o Papa nos diz no 157, o encontro com Jesus nas Escrituras conduz-nos à Eucaristia, onde essa mesma palavra atinge a sua máxima eficácia, porque é a presença real daquele que é a palavra viva. Lá, o único absoluto recebe a maior adoração que se lhe possa tributar neste mundo, porque é o próprio Cristo que se oferece. E quando o recebemos na comunhão, renovamos a nossa aliança com Ele e consentimos-lhe que realize cada vez mais a sua obra transformadora. É Jesus que entra em nós
e nos transforma nele. E nesse tempo de pandemia, em que muitos não podemos participar fisicamente da Eucaristia, participemos espiritualmente nas celebrações do Dia do Senhor em família, através das missas, através das redes sociais, mas vamos fazer crescer dentro de nós esse desejo da Eucaristia. Não para ficarmos fechados, igual Jesus não quer ficar fechadinho lá dentro do sacrário e nem fechado dentro de um coração ruim, nós que o Papa acabou de dizer, mas que seja essa Eucaristia que nos faz ser igreja em saída, igreja com parresia, igreja que ama Jesus Cristo e sabe que não existe outro caminho, nem outra lei no mundo para salvar o mundo e para ser a solução do mundo, senão o amor que Jesus veio nos trazer. Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, Rosana. Foi uma delícia. Eu fiquei acompanhando aqui os comentários das pessoas, todos agradecendo muito, gostando do seu entusiasmo, da sua maneira de comunicar bem a mensagem que o Papa traz para nós. Eu vou até compartilhar aqui, ó, a fala da Fátima Carvalho como sinal dessa fala. Parabéns, Rosana, sabe as palavras que nos alimentam a alma, fazendo um bem enorme para a nossa vida. Deus abençoe muito. Zé Maria! Aí o Zé Maria, esposo da Rosana. Oi, Zé, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bom, você? Bem, graças a Deus. Enquanto você falava, Rosana, eu fiquei pensando aqui, ó, como que é bom, porque estão falando com alguém que é gente como a gente, né? Então, como a gente. Então, ó, as crianças, o Zé, é família falando com famílias, né? Isso eu acho que é muito importante. E isso faz com que as pessoas sintam, de fato, que as palavras do Papa são palavras para nós. São palavras para hoje. São palavras para todas as nossas vidas. Então, eu fiquei, assim, muito contente durante todo o tempo. Foi uma noite muito gostosa. Acredito que todo o nervoso que você falou que você estava sentindo, você canalizou para anunciar bem a mensagem de Jesus. Foi, assim, uma satisfação muito, muito, muito grande. Eu vou puxar algumas coisas aqui que as pessoas foram dizendo, mas acrescento aqui, pessoal, se você quer mandar a sua pergunta, se você quer mandar o seu comentário, a sua saudação, fique à vontade, sinta-se em casa. Faz de conta que está cada um na sua casa, viu, gente? Podem mandar os seus comentários, podem mandar as suas perguntas. A Rosana nos brindou aqui com muito sobre a santidade no mundo atual, a santidade no nosso cotidiano, no dia a dia, na dinâmica da nossa vida. E algumas coisas que ela citou aqui me fizeram lembrar outras coisas. Quando ela falou de São Felipe Neri, tem um filme fantástico do São Felipe Neri, Prefiro o Paraíso, vale muito a pena assistir. Um filme muito gostoso para assistir com a família. Então fica aí a recomendação. Quando você falou também da alegria, eu lembrei do Padre Vitor, Rosana. Porque no tempo que eu era criança, fiz muitos teatros do Padre Vitor com a tia da Rosana, né? Tia Alice, grande catequista na missa com crianças. E tinham duas falas do Padre Vitor muito interessantes, que para mim são sinal desse bom humor. Depois de padre, ele voltando na casa do mestre Inácio, que duvidou que ele podia ser padre, né? Falou, inclusive, para ele assim, é mais fácil a galinha criar dente do que você chegar a ser padre. Aí ele volta na casa do mestre Inácio para cumprimentar o mestre Inácio, para saudá-lo, para lhe dar uma bênção, mas no final ele pede, gostaria de pedir ao Senhor licença para ir até o seu quintal
verificar os dentes das suas galinhas. Né? E também um outro trecho da vida dele, né? Agradecer pelas pequenas delicadezas. Quando, já sem nada, né? Ele dava tudo para os outros, a sua afilhada falava, nossa, hoje a gente não tem nada para comer. De repente, alguém aparecia lá com alguma coisa. E uma das cenas do teatro era ele agradecendo. Deus é muito bom. Temos torresmos com angu. Então, nas pequenas coisas, a gente expressar a alegria, né? A alegria daquilo que a gente tem no nosso dia a dia. Outra coisa que você falou, que eu gostaria de recordar aqui, é das comunidades santificadas, né? Lembrei aqui dos nossos mártires brasileiros lá no Rio Grande do Norte, os mártires de Cunhaú e Uruaçu. Muitos de nós brasileiros não conhecemos, né, essa história. Eles que foram mortos no tempo de invasão holandesa no nordeste do país, por causa da fé cristã católica. Então, vale a pena a gente conhecer uma grande comunidade que foi toda martirizada na defesa do Evangelho de Jesus. E agora eu quero puxar aqui as falas. São muitas falas, viu, Rosana? Depois você e o Zé vão aí clicando e conhecendo e revendo muitas falas. Eu quero voltar um pouquinho aqui, que é uma fala da Rita. A Rita que está no perfil da Samantha, mas eu sei que é a Rita. Deixa eu achar aqui. Eu até anotei que horas que ela mandou isso daqui. A Rita queria saber o nome do filme. Eu acho que é aquele filme que você indicou do Natal, Rosana. Sim. Operação Presente. Então, anota aí, registra aí, Rita. Operação Presente. Quero trazer aqui uma fala da Lúcia, que liga muito com o finalzinho do capítulo, Rosana. Deixa eu conseguir pôr. Ótimo. Rosana, assistiu uma live com o Padre Godoy que alertou que a igreja está presente não só no pão eucarístico. Somos igreja da palavra também. É isso mesmo, não é, Rosana? Você gostaria de comentar? Sim, somos igreja da palavra. E agora, na pandemia, nós estamos vivendo essa alegria de celebrar o Dia do Senhor em família, trazer a palavra de Deus para dentro da nossa casa, né? E nós que temos crianças, né, Pedro? Nós sabemos disso. As crianças, os adolescentes, muitas vezes, durante a celebração, por ser uma celebração muito ritual, linda, mas não é própria para eles. Então, eles não prestam atenção na palavra de Deus. E dentro de casa, sim. Então, igual os bispos ali da Índia falaram, a palavra não é facultativa. Nós precisamos da palavra. Graças a Deus que a catequese renovada traz isso para a gente, né? E coloca como manual principal da catequese a palavra de Deus. Então, para sermos igreja, o nosso manual, a nossa orientação é a palavra de Deus. Somos igreja da palavra. A palavra que se fez carne e veio morar entre nós. Mas palavra que nos salva. Eu acredito que hoje nós, muitas vezes, não deixamos passar, vamos dizer assim. A gente não valoriza tanto o fato de termos a oportunidade de irmos até a estante, pegarmos a palavra de Deus e nos deliciarmos com ela. Eu lembro da minha avó me contando que lá pelos anos 40, 1948, 50, ela ainda antes de casar, eles iam para a roça com a Ação Católica para ler a Bíblia para as pessoas. Uns primeiros exemplares da Bíblia que chegavam ainda em papel jornal e elas iam para a roça na carroceria de caminhão de leite para fazer esse movimento de evangelização e muitas vezes ensinando as pessoas a ler
através e por causa da Bíblia. Da palavra de Deus. E isso, aqueles que viveram esse momento, né? Que a Bíblia ainda não estava na mão do povo. A Bíblia era um livro caro, que não podia estar em todas as casas. Hoje nós temos a alegria de podermos ter a palavra aqui ao alcance, né? Da nossa mão, mas também ao alcance do nosso coração. Vou puxar uma fala da Carmen aqui. É um pouquinho grande, talvez tampe um pouquinho nós dois aqui. Vocês estão aparecendo, eu fiquei escondidinho. A parábola Meu Amado Bambu se encaixa muito bem neste capítulo. Para nos tornarmos santos, temos que humildemente nos deixar podar, confiando que o jardineiro divino nos toca com amor. Temos que sair da nossa zona de conforto para podermos, na alegria e com alegria, ser canais por onde a vida de santidade possa fluir. É isso aí mesmo? Sim, é isso mesmo, é o que Jesus fala, né? Eu sou a videira verdadeira, né? E meu pai vai, vós sois os ramos, aqueles que não dão fruto, ele corta, e aqueles que dão fruto, ele poda, para que deem mais fruto ainda, né? Então, esse amado bambu é a videira, é o ramo que está dando fruto, né? E a gente sabe, nós que somos assim, do chão, né, de agricultura, nós sabemos que se você não podar a roseira, se você não podar o próprio pé de couve, né, que você vai podando, arrancando as folhas para poder nascer outros, ele não produz, né? Então, é necessário, sim, a gente se entregar nas mãos de Jesus para as podas que ele quer fazer na nossa vida, né? Não são castigos, são momentos de crescimento, para a gente ser cada vez mais parecidos com eles. É o que o Papa falou da humilhação, não é? A gente aceitar essa humilhação com alegria, sabendo que daí Deus tira um bem muito maior. Muito maior. A Rita, né, comenta aí conosco. Parece tão difícil ser santo hoje. Aí essa exortação fininha, com grande conteúdo, nos mostra que é possível, sim. É isso mesmo, né, Rosana? Isso mesmo, Rita. Eu fiquei muito feliz quando eu li esse capítulo, e a minha vontade era ler o capítulo de cabo a rabo, aqui, nessa live. Por isso que eu falei várias vezes, peguem e leiam, né? Porque a gente pensa que as coisas da igreja, os documentos da igreja são muito chiques, são para gente muito entendida, são para teólogos. Esse documento é para nós, para os leigos, é para nós, para todo o povo de Deus, né? E ai do padre, ai do papa mesmo, ai do bispo, que não viver a santidade nesses critérios que o Papa coloca aqui para nós, né? É ser como Jesus, não é? No simples do dia a dia. E esse documento fininho, com letra grande ainda por cima, fácil de ler, não é? Vai nos ensinar isso, que é uma delícia ser de Deus. E eu gostaria, Pedro, eu queria ter falado com o padre Jean, há tempos eu estou pensando aqui nessa questão sobre a mesa, que tem me feito lembrar, né? Nós estamos aqui na sessão nostalgia, você com a sua avó e eu aqui com o meu pai, esses tempos, de quando eu era menina, e o pai era pioneiro do evangelho, com o padre Wallace, que Deus o tenha, aqui em Três Pontas, né? Todas as semanas, todas as quintas-feiras, o pai pegava a Bíblia, pegava algum documento da igreja que o padre Wallace comprava para eles e ia estudar com o padre Wallace os documentos da igreja. Tanto que a minha catequese renovada é uma relíquia. A catequese renovada saiu em 83, certo? Uhum. A minha, que era do meu pai, é de 84. Então é da mesma edição da minha, que era da minha avó. Uhul! Então, essas lives estão fazendo a gente estudar os documentos da igreja, né? Com aquela semente plantada pelo padre Wallace lá no século passado, repito, não é? Mas
que estão nos fazendo ver que a igreja é para nós somos a igreja. Não tem uma coisa lá longe que me faça ser igreja. A igreja é aqui dentro da minha casa. A igreja, os documentos do Papa são cartas para mim. Quantas vezes a gente reclama que não sei isso, não sei aquilo, a igreja não orienta isso, não orienta aquilo? Pegue os documentos da igreja, leia os documentos da igreja, e você vai ver se não tem orientação para tudo. E ainda aproveito aqui para falar também da doutrina social da igreja. Eu mesma, por muito tempo, pensei, não quero mexer com esse negócio de doutrina social da igreja, porque é política e de política eu estou fora. O ano passado, a Sônia, não sei se a Sônia está aí na sala hoje, a Fia, né, o Eduardo de Santana e mais outras pessoas da diocese, estávamos fazendo a especialização aqui na diocese com o professor Elvis, de doutrina social da igreja. Pedro, impossível sermos cristãos se não conhecemos a doutrina social da igreja. Eu caí do cavalo e me apaixonei de uma tal maneira pela doutrina que agora estou até fazendo uma pós-graduação aqui online, junto com o Padian e com o Elvis. Se quisermos ser cristãos, pé no chão, cristãos, coração aberto, cristãos, mente aberta, não podemos deixar de conhecer a doutrina social. Eu comecei lendo a Rerum Novarum, lá de mais antigamente ainda, 1890, do Vivai Bolinha, do Papa Leão, não sei das quantas lá. Gente, o Papa parece que fala para hoje, lá no século retrasado. Então, nós que estamos aqui conhecendo as exortações, os documentos do Papa, coloquemos na nossa lista de leitura e de estudo os documentos da doutrina social da Igreja. Magníficos, excelentes. E posso até dizer mais, eu já participei e amo a Renovação Carismática Católica, mas eu nunca rezei tanto e com tanta profundidade quanto nos encontros de doutrina social da Igreja. Já que você falou de rezar, eu vou trazer aqui a pergunta da tia Celinha. Acho que faz um gancho muito legal com isso que você estava falando, Rosana. Tampou a gente aqui, ó. Que maravilha ouvir você falar com tanta objetividade e espiritualidade. Quando você fala do orar em silêncio, acho uma das orações mais difíceis, pois muitas vezes distraímos com as preocupações e também fomos acostumados a usar orações diversas e escritas que, na verdade, falta espiritualidade. O que você acha disso, Rosana? Obrigado pela pergunta, Solinha. Então, é isso mesmo. Olha só, parece um paradoxo, né? Nós amamos Deus, amamos Jesus, e ficar com Ele, estar com Ele, falar com Ele, é difícil para nós. Eu gosto muito de comparar na mesma questão com um amigo ou com um marido, né? Melhor ainda com os namorados, né? As meninas, quando começam a namorar, dão a vida para estar com os namorados, conversar, estar junto, né? E isso é bom. Então, nós temos que trabalhar o nosso amor. Eu tenho feito isso muito comigo mesma, que eu também tenho essa dificuldade. Trabalhar o nosso amor a Jesus, trabalhar o nosso amor a Deus e termos cada vez mais consciência da necessidade de conversar com Ele. Igual nós estamos conversando aqui, nós podemos conversar com o nosso Deus. E, igual eu já falei, se vierem as distrações, façamos das distrações a nossa conversa com Ele, né? Senhor, eu te louvo, eu te bendigo. Nossa Senhora, meu menino caiu. Senhor, abençoa o meu menino, ele caiu, quebrou a perna. Me ajuda, o que é que eu vou fazer com ele? Né? E igual Santa Teresa, colocarmos a nossa vida em oração diante de Deus, né? E trabalharmos muito, que é muito importante, os santos falam, e Jesus fazia, trabalharmos o silêncio, né? Porque nós somos falador demais, a gente fala demais da conta.
né? Parece até que Deus tinha que ter dado 2 bocas e 1 orelha só, porque a gente faz tudo ao contrário, não é? Fala demais. E na oração também é assim. Então, é uma questão de nos organizar. Eu falo muito com as crianças aqui em casa, não conseguimos ainda, mas estamos a caminho, olha o nosso caminho de santidade, né? De que, e falo sempre na catequese, que a oração deve ser tão importante na nossa vida, igual a alimentação, igual o banho, igual o dormir, né? São coisas que você não passa um dia sem fazer, não é? Então, a oração, a gente deve colocar na nossa rotina, assim também como uma coisa essencial, que não pode ficar sem. E o que a gente costuma fazer? Não deu tempo de rezar hoje, eu rezo amanhã. E se eu falar para você, não deu tempo de almoçar hoje, você vai almoçar só amanhã? A gente não dá conta. Não é verdade? Então, não deu tempo de dormir hoje, agora deixa para dormir amanhã. Não. Né? O Padre Jonas, lá no seu livrinho, A Bíblia Foi Escrita para Você, nos ensina isso, né? Que a oração deve ser parte fundamental dos nossos dias. E aí é aquela questão do treino, não é? Por que eu não sei andar de bicicleta? Porque eu nunca peguei uma bicicleta e nunca treinei. Mas se eu pegar todo dia, eu vou aprender. Por que eu sei nadar? Porque eu entrei na piscina e pelejei e aprendi. A oração é a mesma coisa, não é? Um dia vai ser deliciosa, outro dia vai ser um saco, desculpa a palavra, mas eu não posso desistir. A partir do momento que ela é fundamental na minha vida, porque Deus é fundamental na minha vida, eu vou arranjar um tempinho para rezar, né? Vou tirar de algum lugar. É só a gente fazer umas continhas, né? Quanto tempo que você gasta no Facebook? Quanto tempo que vai no WhatsApp? Quanto tempo que vai na televisão? Quanto tempo que vai falando da vida dos outros? Quanto tempo... E aí você vai ver se você tem ou não tem tempo para rezar, né? E não precisa falar que você vai rezar 1 hora por dia, que não reza, não. Ainda mais nós que temos filho, serviço, aluno. É melhor você se comprometer com 10 minutos bem quietinho junto de Deus, orando ali a palavra de Deus, mas todo dia, do que fazer um dia, 1 hora inteira, e passar o ano inteiro sem nada. E enquanto você falava, Rosana, eu lembrava de uma experiência de oração que me marcou muito, no IRPAC. E eu fiz o IRPAC não em Cachoeira do Campo, como você. Eu fiz o IRPAC em Belo Horizonte, já em Belo Horizonte. Você foi dos mais chiques. Então, experiências de oração, em uma das manhãs, foi num dos jardins lá da Casa de Deus, a gente foi convidado a orar a cidade. Eu disse, meu Deus do céu, mas que é isso? Orar a cidade? Orar a cidade. Então eu lembro de eu andando lá naquele jardim e cheguei num dos pontos e eu via Belo Horizonte. Casa que não acabava mais, prédio que não acabava mais. E aí fui me silenciando e começando a ouvir. Eu só ouvi o quê? Barulho de carro, buzina, freada, um passarinho ou outro. Mas aí eu fiquei pensando, dentro desse ônibus tem gente, dentro desse carro tem gente, naquela casinha lá longe tem gente, pessoas precisando de oração, pessoas que estão vivendo o seu dia a dia, a sua vida, o seu cotidiano. Rezar a cidade, rezar o dia a dia, rezar o trabalho, rezar o cansaço, rezar as dinâmicas todas que nós vivemos, né? Eu acho muita graça, às vezes nós vamos começar a rezar, às vezes num encontro, e a pessoa fala assim, agora, esquece a sua família, esquece os seus problemas, esquece não sei o quê, esquece não sei o quê, e vamos rezar. Não, a gente tem que rezar a nossa história. E aí, como não
podia ser diferente, não é, Miriam? A Miriam lembrou aqui no chat, ô Rosana, que o catequese renovada dela também é de 84. Só que é dela mesma, que ela não era catequista. Eu não podia deixar de fazer uma pergunta. Toda vez eu faço pergunta. Não é hoje que eu estou aqui, cara a cara, que eu não vou perguntar. Há algum tempo eu li um livro, alguns meses, e eu comecei a ler um livro que chama Espiritualidade de Olhos Abertos. E este livro fala muito desse envolvimento, que espiritualidade é no dia a dia, que espiritualidade é no cotidiano, né? É abrir os olhos para a presença de Deus no dia a dia. E eu sei, Rosana, que você é uma pessoa muito comprometida, você falou aí da doutrina social da igreja, mas muito comprometida com as causas que são do reino na sociedade. Principalmente a educação, que é o nosso campo de trabalho. Lá atrás, o Papa tinha falado a questão da humilhação, mas tinha falado também que não é abaixar a cabeça. Não é abaixar a cabeça. Né? Então, o que eu gostaria de perguntar para você é o seguinte: como que você enxerga a vivência da espiritualidade nessas nossas lutas? A vivência dessa oração ou dessa santidade no cotidiano, nessas nossas lutas. Luta pela valorização do professor, luta pela dignidade da pessoa, luta por aqueles que, como tem insistido muito o Papa Francisco, não tem terra, não tem trabalho e não tem teto. Como que nós podemos viver a santidade com humildade, mas também nos envolvendo nessas questões? Que leitura que você faz disso, Rosana? Então, Pedro, não adianta a gente dizer que está num caminho de santidade, que é batizado, que é da igreja, e não se envolver com os problemas dos outros. O próprio Papa Francisco, ele pôs uma resposta aqui, quer ver? Olha, está no número 119. Ele fala assim, ó, às vezes, uma pessoa, precisamente porque está liberta do egocentrismo, pode ter a coragem de discutir amavelmente, reclamar justiça ou defender os fracos diante dos poderosos, mesmo que isso traga consequências negativas para a sua imagem. Então, se você não é uma pessoa centrada em Deus, nesse caminho de amor que o reino de Deus nos traz, essa briga vira uma briga pessoal. Essa briga vai para outros lados. Ah lá, você não discute amavelmente, você humilha as pessoas, você sai da razão. Você sai da razão. Então, Deus quer nos usar para levar essa serenidade, mas, ao mesmo tempo, esse senso de justiça para as outras pessoas. Né? Não são todos que têm capacidade de falar. Todo mundo sabe falar, mas não são todos que têm capacidade de falar. Então, a partir do momento que nós somos de Deus, nós rezamos, nós não podemos ficar calados. Né? Não sei se você se lembra daquela bendita greve de 2011, de 100 e tantos dias. A cada semana que a gente ia para Belo Horizonte, eu levava no ônibus um salmo que Deus tinha mostrado, falando a respeito da nossa luta. Né? Nos salmos, a oração fala de luta? E como fala? Não é? Então, a espiritualidade é que nos faz ser agentes de transformação, agentes de justiça. Né? E sempre com o cuidado, e eu tenho pensado muito nisso, depois da doutrina social da igreja, sempre com o cuidado de evangelizar aqueles que estão oprimindo. Não é verdade? Porque são também filhos de Deus, são também irmãos, não é? E se estão agindo como estão agindo, sem respeitar, sem valorizar as pessoas e o direito das pessoas, é porque não conhecem Jesus. Então, aí tem um desafio enorme para nós, um desafio enorme
né? Porque nós sempre falamos mal dos políticos, mas eles são um instrumento de evangelização para nós, são alvos de evangelização. Porque se estão agindo como estão, é porque não conhecem Jesus. E nós sabemos, e cremos, e vivemos por isso, que Jesus é a solução. Não é? Então, é a espiritualidade que nos joga nesse mundo. Né? E é muito bom saber disso, que às vezes na catequese a gente fala, mas não adiantou nada, crismou um tanto de gente, um só ficou como catequista. Nenhum ficou como catequista. Mas vai ver lá no trabalho, se não é um professor de Deus, se não é um advogado de Deus, se não é um médico de Deus, né? Então, é uma alegria a gente saber disso, que nós não estamos evangelizando para as pessoas ficarem encafifadas dentro da igreja. É importante? Sim, muito importante. Mas a igreja deve acontecer aonde? No mundo. No mundo. Né? Então, a espiritualidade é que nos vai levar a isso aí. Gente, a nossa hora vai avançada sem que nós percebamos de tão boa que foi a nossa noite, de tão gostosa que foi. Rosana, são muitos os agradecimentos de muita gente, gente conhecida, gente de perto, gente de longe. Revi muitos amigos que nós temos em comum aqui, agradecendo, comentando. Depois você vai gostar muito de repassar aqui, né? Tudo isso que o pessoal falou. Ó, tem a Glória Pesce colocando aqui para nós, que foi excelente. Se os catequistas tivessem essa parresia, como seria bom. Isso mesmo. Temos aqui o nosso amigo, vamos correr atrás. Nosso amigo em comum também, ó, o Paulo Leandro colocando. Peguei só o final, mas gostei muito da fala da Rosana. Cheia de entusiasmo. Saudades dessa amiga. A irmã abração, também. Paulo. Que saudade também. Exemplo de educador. Mestre em educação. Mestre em educação. Mestre em educação. Vamos dizer, né, Rosana? Ganhou o título, né? Porque já era mestre. Sim, com certeza. Com certeza. Aqui, ó, a Jucimara também está aqui falando aí que o catequese renovada dela é de 87. Tá atrasada, viu, Jucimara? Não tem graça. O chique é ser de 84. De 84. A Maria Eugênia pede que Deus a abençoe na missão. A Hilda, da paróquia do Divino de Varginha, agradece aí, dizendo que foi ótimo, né? Tem um recadinho para você aqui da Rita. Quando você for ver os comentários, não esquece da Rita, doutrina social da igreja que fiz com você. Com certeza. Mas como para fazer bem o papel do Padre Jean, que ele me confiou, não posso esquecer dos recados. Primeiro recado, a Rosana já deu. Atenção. Dia do Senhor em família. O Dia do Senhor em família. É uma experiência transformadora. A Rosana, junto com o Zé Maria, a Maria Isabel, o Eli José, deram testemunho para nós no mês passado, no mês de outubro, na live da catequese, sobre como o Dia do Senhor em família transforma a vida das nossas famílias. Então, não deixe de acessar o blog, o Dia do Senhor em família.blogspot.com. Lá você consegue acessar para a celebração em família, tá bom? É muito rico, muito valioso. Eu já estou celebrando com a minha comunidade a Eucaristia na igreja. Que coisa boa, que ótimo. Mas vamos celebrar também a palavra de Deus nas nossas casas. Isso é muito importante. Outro recadinho. Nos próximos dias, vocês todos já terão acesso à novena de Natal em família. Então, vamos fazer da novena de Natal em família um momento de grande preparação para o Natal
Natal de Jesus. Muitas vezes, e não digo que a gente faça isso por maldade, às vezes a gente faz isso por causa das dinâmicas do nosso dia a dia. A gente reza um dia da novena de Natal, o dia que é na nossa casa. Que às vezes a gente não consegue ir na casa do vizinho, não é? Aquela pessoa que puxa a reza na vizinhança, ela sai passando de casa em casa, mas nem sempre as famílias conseguem acompanhar na casa do outro, do outro. Ah, não, lá é muito apertado, não vai ter lugar, não sei o que, não sei o que tem. Este ano nós temos a oportunidade, sempre tivemos, mas esse ano de maneira destacada, de rezar a novena completa, a novena de Natal em família, na nossa família. Então, não deixe de procurar a sua paróquia, de procurar, se você está envolvido em alguma liderança pastoral, todos os grupos de pastoral hoje têm o bendito grupo do WhatsApp, não é verdade? Então, pergunta lá para o seu coordenador, cadê a novena de Natal? Manda aqui no grupo para nós, em vez de ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite, florzinha, abelhinha. Vamos compartilhar a novena de Natal em família, tá bom? E não podia esquecer também do Gustavo, que é um grande parceiro. Pois não, Rosana? E na novena de Natal, lembrar, né, que o pessoal já está montando os presépios, né? A novena, esse ano, nós vamos montar o presépio a cada dia. Ótimo. Não é? Não tem o presépio. O Padre Jean mesmo falou, existem vários na internet que você faz com papel, né? O ano passado eu fiz com as crianças aqui em casa de papel, ficou lindo, 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 né? Então, o presépio vai ser montado a cada dia. O Padre Jean até falou semana passada, se você já tirou teus reis magos, os pastores, volta tudo para dentro da caixa. Vai pondo aos poucos. Eu acho que o sinal da Rosana falhou um pouco. Pode ser um problema na conexão. Mas isso que ela vinha nos falando é muito importante. Vamos montando o presépio aos poucos, cultivando a espiritualidade do Natal. Esse Natal será diferente, mas será diferente para melhor. Será diferente porque nós viveremos com mais intensidade. Caiu, mas já levantou, né, Rosana? Caiu, mas já levantou. Mas você continuou aí, né? Isso. Muito importante essa questão do presépio. E estamos falando do Papa. Vamos ler a carta do Papa, que aí sim que é pequenininha. 4 pagininhas sobre o presépio. Admirável signo, né? Fala em latim que eu não sei. Admirável sinal. Vamos para o português. Vale a pena ler e ler com as crianças. Muito, muito bom. Isso. Com a inspiração franciscana, né, que deu origem ao presépio. Pede para o Gustavo. O Gustavo, que é o grande artista que sempre faz a imagem de divulgação das nossas lives sobre a mesa. Acredito e posso dizer aqui que o trabalho do Gustavo é uma maneira de, na busca de cada cor, de cada letra, de cada formato, ele, no seu trabalho, vai ali trabalhando a sua conexão com Deus, trabalhando a sua maneira de se encontrar com Deus. O Papa Bento XVI reforçava muito isso, né? Que a via da beleza é um caminho e tanto para o encontro com Deus. Então, nós queremos agradecer ao Gustavo. Precisa de uma arte feita com qualidade, com espiritualidade, com bom gosto. E vamos deixar o nosso abraço para o Padre Jean, né, Rosana? Ele nos convidou para estar aqui na mesa com ele, mas sem ele. Você pediu para o Gustavo? Sim, Gustavo fez um trabalho para o Zé Maria, meu marido, que ficou perfeito. Perfeito. Obrigada, Gustavo. Tá vendo? Parabéns. Tá vendo como que a propaganda é verdadeira, viu, gente? Sim. Então, nós queremos agradecer ao Padre Jean
infelizmente não está aqui conosco hoje por causa dos seus compromissos pastorais com a paróquia, mas agradecemos muito ao Padre Jean, a Rosana, para estar conosco nessa noite. Foi uma noite e tanto, prata da casa de muito valor. Nós queremos agradecer muito a você, Rosana, e agradecer também a sua família. Agradecemos a Maria Isabel, agradecemos o Eli, agradecemos o Zé Maria, que nos emprestaram você nesta noite. Muito obrigado à sua família por Eu que agradeço. Nos emprestado essa riqueza, esse entusiasmo, essa alegria que você sempre transparece com as suas palavras. Toda live muito chique, Rosana. No final, a pessoa que está apresentando fala isso que eu vou falar agora. Você fazer, por favor, as suas considerações finais. Nossa, Pedro, eu que agradeço muito mesmo. Agradeço ao Padre Jean por essa ideia sobre a mesa, não é? E que não pare nunca, acabando a pandemia, que não acabe nunca a sobre a mesa, porque está nos levando a conhecer e estudar os documentos da igreja, importantíssimo, né? E fico muito feliz, assim, de ter cumprido essa missão de falar com os nossos iguais, né? O chamamento à santidade é para cada um de nós batizados, né? Eu até fico me lembrando, até comentei com o Padre Jean, no começo desse ano, ainda antes da pandemia, nós ajudamos a preparar um casal para o casamento, um casal que já vivia junto, e por causa do viver em Cristo, eles se casaram, não é? Então, no cartãozinho que eu escrevi para ler para eles durante a celebração, eu coloquei que eles estavam assumindo o matrimônio como caminho de santidade, assim como o sacerdócio é um caminho de santidade. E você acredita, Pedro, que eu mesma fiquei encafifada com isso? Eu falei, gente, eu acho que eu falei bobagem. Eu falei bobagem para o casal, né? Porque o sacerdócio vai ser muito mais chique, né, do que o matrimônio. E nessas lives, até já cheguei a comentar com o Padre Jean, ele colocou para nós, todos os sacramentos nos levam à santidade. Todos somos chamados a caminhar na santidade. O padre, na sua entrega total à igreja. O casado, na sua entrega total à família. E todos vamos caminhando, cada um no seu caminho, até chegar ao nosso Deus. Então, que nós nunca desistamos. Vale a pena, a melhor coisa que poderia ter acontecido na nossa vida foi termos sido batizados e sermos chamados a viver como Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo é o melhor que nós podemos fazer para investir a nossa vida. Então, não vamos desistir. Tem dificuldade, tem humilhação, tem gente que não entende, mas às vezes é nós mesmos que precisamos abrir esse coraçãozinho aí, que Jesus está sufocado lá dentro, não é? Então, e é muito, muito gostoso. E que Deus nos dê a cada dia mais essa parresia, essa vontade ardorosa de viver o seu amor e de falar do seu amor. E terminamos com São Paulo, ai de mim, se eu não evangelizar. Muito obrigado, Rosana, pelas suas palavras. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam já nessas 1 hora, quase 2 horas, 1 hora e 55 minutos que estamos aqui conversando. Então, muito obrigado pela sua participação. Se você chegou só no final, não tem problema. Você pode assistir na íntegra. Logo em seguida, essa live ficará gravada aqui na página do Facebook da Catequese da Campanha. Logo em breve, ela também será disponibilizada no canal do YouTube da Paróquia de Cariaçu e também no Lives sobre a Mesa.blogspot.com. Quinta que vem, nós nos encontramos mais uma vez para a live sobre a mesa deste ano.
estaremos refletindo o 5º capítulo da Gaudete et Exultate. Hoje, guarde um tempinho de silêncio e de meditação. Quem sabe nós já começamos hoje a praticar aquilo que a Rosana nos recomendou, fazendo eco às palavras do Papa. Tirar um tempinho do nosso dia para, em silêncio, nos conectarmos com Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós e até a próxima quinta-feira aqui, sobre a mesa. Amém.